Capítulo 15, irmãos. Como eu já disse, traz à tona, mais uma dificuldade dos irmãos ali de Corinto, em função daquela dificuldade que eles tinham, em ver o Filho de Deus com clareza, com profundidade, ou sob revelação do Espírito Santo de Deus. E como consequência disso, embora sendo ricos, embora tendo tudo da parte do Senhor, embora sendo igreja do Senhor, ainda era visto ali na vida dos irmãos, uma realidade muito aquém daquela que era a parte deles, que era a herança deles, que podia estar de forma plena na posse deles. E já olhamos para vários aspectos disso. E aqui no capítulo 15, essa dificuldade deles está relacionada com a ressurreição do Senhor Jesus. Eu queria inicialmente que vocês olhassem comigo para o versículo 12. Antes de ler o 12, assim, olharmos como Paulo começou o capítulo 15, versículo 1, Paulo fala em lembrar os irmãos de novo do evangelho que eles haviam ouvido. Certamente Paulo tinha ministrado todas estas coisas para aqueles irmãos a respeito de Cristo. Mas, de alguma forma, eles estavam se afastando disso, perdendo isto. Isso não estava prosperando no coração, na vida, na experiência deles. E a situação estava, podemos dizer assim, um tanto crítica, Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como Paulo disse aqui no começo do capítulo, um dos grandes fundamentos do evangelho que ele pregou para os irmãos de Corinto foi que o Senhor Jesus, versículo 4, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, esta é uma verdade fundamental do evangelho do Filho de Deus. Paulo está dizendo no versículo 12 que é impossível anunciar o evangelho do Senhor sem dar testemunho da ressurreição. Mas, continua aí, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos. Finalzinho do versículo 12. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, aliás, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Paulo repete mais uma vez isso, E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que situação, hein? Agora o versículo 32. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis,
porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isto digo para vergonha vossa. Mas que quadro, né? Que situação ruim, né? Que temos aqui presente ali em Corinto. Algo cresceu ali, né? Algo algo fermentou ali, né? Houve uma má conversação, houve uma palavra, né, que prosperou ali no meio dos irmãos, né? E isso estava corroendo o evangelho que fora semeado e plantado no coração daqueles irmãos. E isso foi possível porque, como Paulo, né, declarou, nós lemos aqui, o conhecimento que eles tinham, a revelação que eles tinham do Filho de Deus, né, não foi suficientemente forte, clara, para que isso fosse rejeitado, né, e impedido de avançar no meio deles. E Paulo diz, né, que era como se eles estivessem, né, fora de si, ou seja, era necessário voltar à sobriedade, ou saírem, né, daquele pecado. E Paulo afirma que era uma situação, né, vergonhosa para eles. Amados, esta condição, não esta posição, mas essa condição, estava trazendo para aqueles irmãos, para aquela igreja, muitas dificuldades, né, muitos prejuízos. Porque a ressurreição, ela é o grande fundamento do Evangelho. Se o Senhor não abrir os nossos olhos para que o Filho de Deus, ressuscitado e entronizado, seja amplamente mostrado para nós e feito a nossa experiência por obra do Espírito Santo de Deus, é impossível viver e testemunhar Cristo nesta terra. Porque esta experiência, ela é consequência direta de comunhão com aquele que está no trono e vive vivo para sempre. Nós podemos saber muitas coisas a respeito de Cristo. E isso ter pouco, quase nenhum poder na nossa vida. Mas, se o Senhor Jesus ressurreto for revelado para nós, que glória, que poder, que vida, que resposta, que verdade, que triunfo, que glória, que propósito, que grandeza da parte de Deus nos seus feitos, nos seus caminhos. Haveremos de ver, de compreender e de tocar. Quando olhamos para a vida dos apóstolos, né, saindo um pouco ali do ambiente de Corinto, nós notamos, por exemplo, né, na vida daqueles irmãos, para ser mais específico, né, os 12 apóstolos, eles primeiro tiveram o privilégio de ver o Senhor ressuscitado. Não é verdade? Primeiro eles viram, né, o Senhor trazendo à vida novamente algumas pessoas, como por exemplo Lázaro, né? Mas Lázaro depois morreu de novo, não é verdade? Então não podemos dizer que Lázaro ressuscitou. Lázaro foi trazido à vida novamente. Nós vimos o Senhor trazendo à vida novamente, eles viram, né? Trazendo à vida novamente
aquele filho da viúva ali de Naim, mas com certeza aquele jovem morreu, né? E se ele creu no Senhor, ele está aguardando, né, para ser ressuscitado, não é verdade? Talvez os próprios apóstolos, né, quando foram enviados, trouxeram alguns à vida novamente. Mas eles tiveram, né, o grande privilégio de ver o próprio Senhor ressuscitado. Andaram com o Senhor ressuscitado um período aí de 40 dias. Mas a palavra de Deus mostra que depois do dia de Pentecostes, eles ganharam olhos para ver a ressurreição de Jesus. Que é algo muito diferente de ver o Senhor ressuscitado. O que o Espírito de Deus quer revelar à igreja, a todos nós, hoje, e ele sempre fez isso em todas as gerações, não é apenas o Filho de Deus ressuscitado, mas é sobretudo a ressurreição do Filho de Deus. Porque Jesus, um certo dia, ele afirmou que ele é a ressurreição. Os apóstolos viram com os olhos naturais o Senhor Jesus ressuscitado. Mas eles só puderam ver a ressurreição do Filho de Deus por obra do Espírito Santo de Deus na vida deles. Nós podemos saber do fato que Cristo ressuscitou apenas com a nossa razão, né, com a nossa capacidade de tomar conhecimento das coisas, né? Mas jamais seremos capazes de tocar a ressurreição do Senhor se não formos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E era isto que estava fundamentalmente faltando ali na cidade de Corinto. Provavelmente, estes que estavam negando que há ressurreição é porque nunca viram de verdade a ressurreição. Aqueles que estavam negando que Cristo ressuscitou é porque com certeza nunca viram a ressurreição. Dê uma olhadinha aí no capítulo 15, né, que estamos vendo, versículo do 5 ao 7. Paulo está dizendo que assim que o Senhor ressuscitou, né, o terceiro dia, ele apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, todos estes irmãos viram o Senhor ressuscitado, primeiro. Mas depois eles viram a ressurreição do Senhor. E quando eles viram a ressurreição do Senhor, é que eles foram transformados. E nós vamos, nessa dependência do Espírito de Deus, nessa súplica diante do Senhor, olhar para esta palavra, crendo e esperando que o Senhor abra os nossos olhos, que possamos ver
a ressurreição do Filho de Deus e no Filho de Deus, de toda a sua glória. Amados, o que te vem à mente, o que te vem ao coração quando você lê nas Escrituras, né, ou ouve alguém falando da ressurreição? O que é a ressurreição para você? Não se esquecendo, né? Você, a igreja do Senhor, está ouvindo essa pergunta. O que é a ressurreição? Se a nossa resposta a esta pergunta for que a ressurreição é um fato, um evento que ocorreu há 2000 anos atrás, quando o Filho de Deus saiu daquele túmulo, vencendo a morte, e depois de 40 dias, né, ele foi elevado aos céus e entronizado. Certamente, né, a sua e a minha resposta não terá alcançado, né, o que realmente significa e é a ressurreição do Filho de Deus. A ressurreição, ela não é um evento, por mais, né, glorioso e espetacular que seja, né, um evento que podemos dizer assim, que ele está, né, localizado no tempo e no espaço, né, de Deus. Já que essas coisas existem diante do Senhor, né? A ressurreição, amados, ela precisa ser vista por nós como um dispensar de Cristo em favor do seu povo e de tudo o mais que Deus criou para a sua glória. Guarde isso. O que é a ressurreição? É apenas um evento? Não. A ressurreição é um dispensar, ou é Cristo mesmo se dispensando àquele eterno propósito de Deus, dando a Ele, conferindo a Ele, aquela realidade bendita e santa, desejada e procurada pelo eterno Deus, desde os tempos eternos. Desde os tempos eternos, Deus tinha estabelecido um meio para obter em toda a sua criação, inclusive, glórias ao Senhor por isso, né, na sua igreja, tudo aquilo que o seu coração desejava, Deus havia estabelecido que este meio seria através de seu Filho e de seu Filho ressurreto. Amados, Deus não conta com nenhuma outra fonte, vamos dizer assim, com nenhum outro meio, com nenhuma outra possibilidade para obter aquilo que o seu coração vem buscando desde os tempos eternos. Para dar a sua criação, inclusive ao homem, aquela grandeza, aquela natureza, aquela vida
aquele caráter, aquele destino eterno, aquele propósito eterno. Deus não tem nenhuma outra alternativa, a não ser o seu Filho e o seu Filho ressurreto. Você consegue compreender isso? Eu quero ler com você Romanos capítulo 8. Vamos abrir juntos. Versículo 18. Olha a situação que se encontra o homem, a própria natureza, as coisas criadas. E vamos ouvir o que o Espírito disse através do nosso irmão. De onde vem e como vem a resposta de Deus, a providência de Deus para que este quadro mude completamente. Porque isto aqui não está de acordo com a natureza de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Agora eu queria que você abrisse no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Eu queria que o irmão lesse para nós. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Né? Que Ele é a ressurreição e a vida. Que Ele é a esperança para tudo aquilo que está morto. Para tudo aquilo que está em fraqueza. Para tudo aquilo que está debaixo de corrupção. Para tudo aquilo que está debaixo de morte. Para tudo aquilo que está diferente de Deus. Para tudo aquilo que não manifesta a glória de Deus. Jesus está dizendo, eu sou a solução para tudo isso. Quando o autor de Hebreus, no capítulo 11, ele está falando da experiência de Abraão com o Senhor, do seu chamamento, que um dia colocou Abraão, né, numa prova, vamos dizer assim, muito forte, né? Quando o Senhor pediu para Abraão colocar Isaac no altar, ou seja, oferecer Isaac em sacrifício, o autor de Hebreus vai dizer, né, pelo Espírito Santo de Deus, que Abraão não teve dúvidas. Ele tomou Isaac e foi para o lugar onde Deus havia determinado.
E o autor de Hebreus vai dizer que Abraão teve essa disposição no coração para oferecer Isaque em sacrifício, porque ele considerou Deus poderoso para ressuscitar os mortos. Deus vem desde o princípio, por obra do Espírito Santo de Deus, comunicando o coração daqueles que são dele, como nós ouvimos aqui hoje, daqueles que ouvem a sua voz, que conhece, né, o seu pastor. Deus vem se revelando como aquele que é poderoso para ressuscitar mortos. Ou como aquele que é poderoso para mudar completamente a realidade que nós conhecemos na nossa própria experiência e em torno de nós. E até mesmo aquela que nós só somos informados que ela existe, mas nunca vimos, né? Porque com certeza isto vai para muito além do que nós podemos alcançar hoje. Está na mente do Senhor desde os tempos eternos que Ele mudaria todas as coisas. Que a morte, que a corrupção, que a fraqueza, que tudo aquilo que é diferente do Senhor seria removido. Às vezes não compreendemos por que o apóstolo Paulo o apóstolo Pedro um dia testemunhou pelo Espírito de Deus, né, que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi oferecido ou imolado antes da fundação do mundo. Irmãos, precisamos ganhar olhos para ver que a morte, ela vai para muito além deste ambiente que nós conhecemos aqui na Terra. Porque aonde está o pecado, a morte está presente. E nós sabemos que o pecado não começou aqui na Terra. Há um desarranjo, há uma desordem, há uma fraqueza na criação que só seria vencida de forma completa, absoluta, pelo Filho de Deus. Só Ele traria aquela ordem eterna e celestial, segundo o coração e natureza de Deus, novamente. E é com isso, e é nisso que Deus tem todo o seu propósito, toda a sua atenção. E glórias a Deus, porque isso foi plenamente estabelecido. E todos os seus efeitos serão introduzidos como Deus tem desejado. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21, seria bom a gente ler esse versículo também. Lê para nós, Marquinhos, por favor. 5:21? Isso. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Observe que assim como o Pai ressuscita os mortos, nosso Deus é um Deus que ressuscita os mortos. E Ele vai fazer isso em seu Filho, porque Ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Vamos voltar para o capítulo 15. Uma coisa tremenda, né? Aquele que é a ressurreição
um dia ressuscitou. Como pode aquele que é a ressurreição um dia ressuscitar? Glórias a Deus por isso. Aquele que é a ressurreição se fez carne, se fez homem, se fez fraco, se fez como um de nós. Não foi assim? E como um de nós morreu, porque tomou sobre si os nossos pecados, experimentou a morte, não foi assim? O autor da vida um dia morreu, mas quando ele morreu, né, ele destruiu a morte. Mas o fato é que ele entrou, se tornou participante da fraqueza. E ele foi o primeiro que se manifestou a ressurreição entre os mortos. Amados, o Espírito de Deus deseja muito revelar isso para nós. Cristo foi o primeiro. O Verbo que se fez carne. E na condição de carne foi chamado de Jesus de Nazaré. E como homem semelhante a nós, ele experimentou a morte. Desceu ao Hades. E de lá ele foi tirado por Deus. Ou ali na morte ele foi alcançado pela ressurreição. Não me peça para explicar isso, porque eu não sei. Como pode ser isto? Aquele que é a ressurreição sendo ressuscitado. Mas o fato é que ele foi ressuscitado. Porque ele se fez um de nós. Como disse o autor aos Hebreus, ele se tornou participante da nossa carne, do nosso sangue. Ele se fez semelhante aos irmãos. Nele foi inaugurada aquele desejo eterno de Deus de ter todas as coisas conforme o seu coração. Em Cristo Jesus, Deus começa algo completamente novo, completamente segundo o seu coração. Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, capítulo 15, olha aí para o versículo 20. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, é de estremecer isso. O Senhor foi tirado da morte. Da morte. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a morte, ela está muito próxima de nós. Nós conhecemos a morte. Nós somos tocados pela morte. A morte tem muitas faces. A morte é fraqueza. A morte é corrupção.
A morte é alienação. A morte é ignorância total, absoluta, é trevas em relação a Deus. O Senhor Jesus foi tirado da morte, de entre os mortos. Visto que por meio de um homem também, deixa eu começar que eu me perdi, começar de novo. Sendo ele as primícias dos que dormem. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, ou o primeiro, ou o primogênito. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Na ressurreição e pela ressurreição, Deus terá aquilo que Ele vem buscando desde a fundação do mundo. Nós notamos, queridos, que de alguma forma, aquilo que está fora da ressurreição, ou antes da ressurreição, está sob o domínio desses principados e dessas potestades. Não estão sujeitos a Deus. São inimigos do Senhor. São contrários ao Senhor. A ressurreição, ela tira do poder e do domínio das trevas para sempre aquilo que pertence ao Senhor. Eu queria ler mais um texto com os irmãos, no livro de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Capítulo 15, do versículo 20 ao 28. Primeiros Coríntios. Efésios capítulo 1. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observem, queridos, que Deus, Ele abençoa, Ele derrama a sua bênção. E aqui está apontando, esse derramar sobre a igreja, sobre seus filhos. Mas Ele faz isso em Cristo.
Aparentemente, podemos não ver, né, a presença da ressurreição nesse capítulo 1 dessa carta de Paulo aos Efésios. Mas ela está aqui. Porque Deus, desde os tempos eternos, Ele tem decidido no seu coração que Ele abençoaria todas as coisas em seu Filho. Mas quando nós avançamos, né, naquilo que o Senhor tem mostrado, nós descobrimos que essa bênção, ela é concedida no Filho ressurreto. No Filho ressuscitado. No Filho como a ressurreição de Deus para todas as coisas. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus teria, e Ele tem muitos filhos, mas em Cristo Jesus, filhos da ressurreição, que são para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, revelando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Para um pouquinho aí, queridos. Marquinhos, lê para nós lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 21. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Isso. Qual foi o legado de Adão para todos nós? A morte, não foi? Qual é o legado do Filho de Deus para o seu povo? A vida. A ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo aqui, aos Efésios, que Deus desvendou-nos o mistério da sua vontade. Mistério esse que foi segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. No capítulo 8 de Romanos, que nós lemos, Paulo está esperando em quem? Gemendo, é verdade. E ele diz que a própria criação também está gemendo, mas ela está esperando em quem? Em Cristo. Está aguardando a plena manifestação do Filho de Deus. E Paulo declara ali que quando ele se manifestar, então todo o cativeiro, toda a corrupção será removida. E a glória de Deus se manifestará plenamente na vida dos seus filhos e também na criação. Ali em Corinto, irmãos, havia um pensamento que estava crescendo contra esta verdade.
ao negar que Cristo não ressuscitou, ao negar que Cristo não é a ressurreição, quando não se vê a ressurreição, não se pode ver o que Deus está fazendo. Não se pode ver a forma como o Senhor obterá todo o desejo do seu coração. Ali o diabo estava empurrando para a fraqueza aqueles que já deveriam estar vivendo em poder. Como seremos tirados deste mundo em nossos corações? O que não permitiram os filhos de Israel quando saíram do Egito, porque em seus corações continuaram no Egito. O que nos tirará desta terra? Como seremos desarraigados deste mundo? Onde está presente a morte, onde está presente a corrupção, onde está presente tudo aquilo que não é segundo o propósito eterno de Deus em seu Filho Jesus. O que nos tirará de tudo isso? Se os nossos olhos forem abertos e de fato conseguimos ver Cristo ressuscitado. E não só isso, mas nós participando da sua ressurreição. Quando Paulo escreve a Tito, vamos dar uma olhadinha. Esse assunto ele é amplo, né? Nós precisamos ver o que foi dito a outros irmãos. Tito, capítulo 1, versículo 2. O que Paulo está dizendo a Tito, capítulo 1, versículo 2? Que a igreja, que os eleitos, né, conhecendo plenamente a verdade, como ele falou no versículo 1, tem esperança na vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A vida eterna é a vida da ressurreição. E ela foi prometida antes dos tempos eternos. Deus prometeu antes dos tempos eternos que Ele faria participante, né, da sua própria natureza, da sua própria essência, os homens que Ele criaria muito tempo depois. Mas Ele faria isso através da ressurreição e da ressurreição do seu Filho amado. Quando o Senhor fala ali no capítulo 6 do Evangelho de João, né, ele fala com os judeus, olha o que ele disse no versículo 40. Vamos achar mais rápido aí do que eu posso ler para nós. João 6, 40. De fato, a vontade de meu Pai, todo homem que vive o Filho e nele crer tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Isso. Vida eterna e ser ressuscitado no último dia são dois termos, né? Duas maneiras de dizer a mesma coisa. O que o Senhor está dizendo? Que Ele, Jesus, é a maneira de Deus, é o modo de Deus de introduzir o homem eternamente em tudo aquilo que Ele tem
desejado no seu coração desde antes da fundação do mundo. O que está no coração do Pai? Que a vida eterna seja repartida. E como e quando esta vida eterna será repartida? Quando a ressurreição ocorrer. Mas essa vida eterna já se manifestou. Porque tem alguém que é o primeiro, é a primícia de tudo isso. Que é o próprio Filho de Deus que se fez homem. Se tornou como nós. Amado, você está percebendo a grandeza do nosso chamamento? Quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1 da segunda carta, ele vai também mencionar isso. Capítulo 1 da segunda carta, versículo 10. Deixa eu ler o 9 também. Está dizendo que o Senhor nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Que coisa gloriosa! Jesus Cristo, Filho de Deus, é aquele que traz da parte do próprio Deus, traz a luz, a vida e a imortalidade. E com isso destrói para sempre a morte. A ressurreição é um evento tão grandioso que teremos toda a eternidade para conhecê-lo. Mas é aquele evento que ocorre no Filho de Deus, onde o Senhor estabelece e em tudo e em todos o seu próprio coração, sua própria natureza, sua própria essência, de tal forma que tudo existirá para o louvor da sua glória. Irmãos, nós como descendentes de Adão, nós pertencemos a uma realidade que não tem lugar diante do Senhor. Ela é estranha a Deus. Nós precisamos ser introduzidos. E isso ocorre em Cristo Jesus, nesta nova criação que o Filho de Deus veio introduzir. Ali em Corinto, isso estava desgastado e embotado. E Paulo diz, olha, se a nossa esperança em Cristo se limitar a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Então vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. Não foi isso que ele disse? Que esperança nós podemos ter, amados, em nós, ou na nossa realidade
na qual estamos inseridos, né, aqui neste mundo. Não há esperança. Paulo pergunta para os irmãos de Corinto, por que eu lutei com feras lá em Éfeso? Qual a razão para continuar? Qual o motivo para continuar? Agora, aquele que vê a ressurreição, aquele que vê Cristo ressuscitado, ele tem esperança. Porque ele sabe o que Deus está fazendo. Ele conhece o seu destino. E ele é tocado por este mundo que o autor de Hebreus chama de mundo vindouro. E tocado com poder. De tal forma que somos desarraigados deste mundo. Paulo foi tocado tão fortemente por esta verdade que ele considerou esterco e lixo todas as coisas que ele tinha nesta vida. Abraão foi capaz de esquecer completamente a cidade de Ur, aonde ele era um homem muito próspero. Porque ele viu o que Deus estava fazendo. Ninguém, irmão, será liberto se não ver Cristo ressuscitado, se não ver a ressurreição. É melhor comer e beber, porque amanhã vamos morrer. Se isso não tocar a nossa vida, é vã a nossa fé. Cremos no quê? Por que esse mundo ocupa tanto espaço no nosso coração? Por que ainda ele nos prende com tanta força? É porque a ressurreição do Filho de Deus ainda não é a nossa âncora. Não é a esperança da nossa vida. Alguns irmãos nossos, lá no passado, quando foram perseguidos pelo testemunho que deram a respeito destas coisas, alguns disseram, pode me matar de uma forma mais dura que você conseguir, porque eu quero ter uma entrada na ressurreição mais gloriosa. Irmãos, isso pode ser radical, mas isso é o Evangelho. Se isso chegar no nosso coração como uma coisa radical, nós precisamos fazer uma pergunta se realmente estamos em Cristo. Porque quem está em Cristo morreu para este mundo e ressuscitou. É uma nova criação. Paulo chega a usar a figura do casamento, que quando um cônjuge morre, o outro pode se casar com quem quiser, está livre. Paulo diz que quem está em Cristo morreu para tudo mais, e agora ele pode pertencer completamente ao outro, que é o próprio Senhor. Eu não sei se você já parou para pensar que a ressurreição só pode ser dispensada a nós em Cristo Jesus. Não há como ser participante da ressurreição fora ou à parte do Filho de Deus. Olhe para o capítulo 2 da carta aos Efésios. Olha só.
Efésios capítulo 2. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Apenas no Filho de Deus nós nos tornamos participantes da vida de ressurreição, da própria ressurreição. Apenas em Cristo Jesus nos é concedido esta maravilhosa graça. Nunca é demais, irmãos, a gente considerar que a nossa associação com o Adão do Éden deixou para nós a morte e tudo mais que nós conhecemos. Mas em Cristo, esta vida e esta glória que o Senhor tem dispensado alcança a nossa vida. E isso deve ser sempre, a força, a alegria, poder, que governe o nosso coração. Quando pensamos na ressurreição, nós precisamos pensar em algo que o Novo Testamento, especialmente nas cartas, vai chamar de nova criação ou de novo homem. Quando e como Deus obteve um novo homem? Ou quando e como o novo homem se manifestou? O velho nós sabemos, Quando Deus o fez do pó da terra e ele foi colocado ali no Éden. Mas e o novo? Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, um novo homem surgiu. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que esse novo homem é criado em justiça e em santidade. Este novo homem, ele é tudo aquilo que o Pai tem procurado desde antes da fundação do mundo. O autor de Hebreus vai citar o Velho Testamento, faz isso mais que uma vez, quando Deus fala de Jesus, diz: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E ali nós encontramos, nós podemos ver o Filho de Deus, aquele que de fato dominará e governará todas as coisas. Aquele que recebe um reino, um governo que jamais acaba. Aquele que de fato é a imagem de Deus, a expressão exata do seu ser. Aquele que até os anjos têm que se curvar na sua presença e adorar. Aquele que aparece na assembleia, na congregação dos filhos, cantando louvores a Deus.
Aquele que não se envergonha de seus irmãos, porque sabe que tanto ele como seus irmãos procedem de um só. Este surge desta palavra: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E nós sabemos que isso aponta diretamente para a ressurreição do Senhor Jesus. Quando o Senhor se levanta da sua morte, uma nova criação vem à existência. Em obediência, em santidade, em harmonia com o Senhor Deus. Para encabeçar muitos que nascerão dele, que serão feitos participantes dele. Irmãos, ali em Corinto, isso era muito fraco no coração e na experiência dos irmãos. As coisas ainda estavam no terreno do velho homem. As coisas ainda estavam naquele espaço onde o inimigo sempre teve domínio. As coisas ali ainda estavam muito naquele espaço onde não se frutifica para o Senhor. Mas quando tudo e todos é levado, introduzido e feitos participantes do Senhor Jesus, e pela fé introduzidos na ressurreição do Filho de Deus, porque Paulo diz que já estamos ressuscitados com Ele, nós somos retirados daquele terreno onde não havia esperança para nós. Não havia frutos para Deus. Não havia como se livrar do inimigo das nossas almas. Por isso, o diabo luta tanto para que, quanto mais longe ficarmos do Cristo ressuscitado, melhor. Que os nossos olhos nunca se abram para ver o Filho de Deus como alguém que está entronizado, como alguém que é a nova criação, cabeça de uma nova raça. Numa próxima oportunidade, irmão, nós vamos ver pouco mais desta ressurreição. Nós vamos ver toda a mudança que ela trouxe para a nossa vida. É maravilhoso. Nós fomos mudados. Nós fomos trocados de tomada. Não podemos nos esquecer disso. Amém, querido?